Gente, nessa noite nós queremos falar sobre um assunto que, com certeza, ele passa e perpassa pela vida de todos nós, quando nós falamos a respeito de coisas, daquilo que nós temos tratado aqui nesses dias. Nós estamos falando sobre ansiedade, nós estamos falando sobre, hoje, o caso, o medo. O medo, ele se agiganta dentro de nós. Nós temos que realmente pedir muita graça de Deus para não cair na tentação do medo. Não é? O medo, quanto mais espaço a gente dá para ele, mais ele vai dominando o coração e a vida de todos nós. Antes de ler o texto, eu queria dizer algumas coisinhas rápidas sobre essa questão do medo. E a primeira coisa que eu queria dizer é que você pode ter o enfrentamento do medo de formas diferentes, isso porque o medo se apresenta de formas diferentes. A primeira coisa que a gente tem que ver é o medo que a gente tem, mas como uma coisa inerente a todos nós, até por uma questão de sobrevivência, não é? Tem aquela questão onde algumas coisas me levam a ter medo, porque isso me traz, obviamente, segurança. É um medo que cria uma coisa boa, nesse caso, a segurança. Então, eu não atravesso uma rua, por exemplo, sem olhar e muito bem para os dois lados, porque eu tenho medo, obviamente, de ser atropelado. Eu não coloco a minha mão sobre um animal que eu não conheço, não é? Ninguém que não conhece um cão e você vai colocando a mão na boca do animal desse. Você não faz isso, porque você sabe que você corre riscos. Você simplesmente não vai para um precipício e fica se arriscando lá. Isso não existe. Existe dentro de nós um medo inerente a todo ser humano que nos leva a nos precaver dessas coisas, né? Um medo que gera cuidado, um medo que gera cuidado e proteção, não é? Portanto, esse é um medo bom. Agora, existe o outro medo, e esse é um medo patológico, é um medo que arrebenta com todos nós, que é quando o medo vem e possui você, quando ele te domina, né? Quando você tem medo de tudo, de todas as coisas ao seu derredor, né? Quando você passa a ter medo de tudo e de todos, então, alguma coisa errada está acontecendo. E isso traz, assim, consequências desastrosas para a nossa vida. Desastrosas para a nossa vida. Então, por exemplo, há pessoas que têm um medo da morte, medo de ficar pobre, medo de perder o emprego, medo de ficar sozinho, medo do isolamento, de ficar isolado, medo de rejeição, por exemplo, não é? Medo de ser rejeitado pelos outros, medo da opinião alheia, da opinião pública. A gente tem medo, as pessoas têm medo. E esse medo, uma vez instalado, ele arrebenta realmente com a gente. No entanto, nos dias que nós estamos vivendo, pelo menos é o que me parece, que esse medo ele se massificou, esse medo ele se alastrou de uma forma tão violenta que onde você vai você encontra medo. Com quem você conversa, você vê o medo ali presente. O medo está dominando centenas de milhares de pessoas como uma forma surpreendente, de uma forma surpreendente. Obviamente que tem tudo a ver com essa pandemia gigantesca, mundial, que nos recebeu no início dessa década, né? E desse mês, e desse ano, porque o 2020 é o começo da década. Então, uma década que abre com uma pandemia, e uma pandemia que gera medo, né? E medo em todos os sentidos. E isso realmente é difícil de lidar com essa situação, não é? Nós precisamos aprender a lidar com isso. E eu queria, nessa noite, trazer algumas questões muito simples, que é sempre assim. O Evangelho traz sempre proposições, propostas, perspectivas, não expectativas, é diferente, né?
O Evangelho traz perspectivas, o olhar, é um passo atrás do outro, é um dia após o outro, para vencer essas lutas das quais a gente tem que enfrentar. E o medo é um deles, não é? Quando a gente fala, por exemplo, da questão do medo, a gente não está lidando com uma coisa simples. Ninguém pode se gabar dizendo, porque eu não tenho medo. Todo ser humano tem medo. O que nós não podemos deixar é que esse medo reine, que esse medo dite as regras, que esse medo venha te direcionar, venha manipular a nossa vida. Aí não é? Há uma frase que muitos dizem que foi Lutero quem disse, né? Que você não pode impedir o pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo dele se instalar, fazer o ninho na sua cabeça, pôr os ovos, não é? Chocar e criar os filhinhos. Aí você pode, não é? Você pode pôr um ponto e um limite. Então, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com você, não é? Alguns caminhos para lidar com essa luta, alguns antídotos, não é? Alguns antídotos para lidar com esse problema, com essa questão do domínio do medo na nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós temos que ter uma atitude de enfrentamento, o enfrentamento do medo, não o confinamento, não a negação, mas o enfrentamento. É muito importante a gente reconhecer, a gente se conhecer e reconhecer que nós temos medo, admitir, não é? Reconhecer, ser honesto com a gente mesmo, dizendo, puxa, está aí uma coisa que às vezes me assombra, está aí um ponto que às vezes eu não sei lidar com isso, não é? Eu não sei tratar com isso. E é aí que a gente vai e entende que nós precisamos realmente tratar essa questão de forma muito, muito forte. E eu quero dizer que essa questão do enfrentamento é uma delas, não é? Nós temos que enfrentar o medo. Primeira coisa, não sair negando por aí. Vamos entender isso. O medo, todos nós temos medo. E a gente precisa entender isso. Na verdade, gente, se a gente for muito sincero e muito honesto, todos nós somos doentes. Todos nós precisamos de cura. Não há um ser humano que diga, puxa, eu sou perfeito. Isso não existe. Todos nós temos áreas que precisam ser trabalhadas. E talvez essa seja uma área que Deus precise trabalhar com você. Mas, primeira coisa, enfrentamento. Não é? E o enfrentamento se dá, em primeiro lugar, reconhecendo que ele está aí e que nós precisamos cuidar disso e tratar disso. E como que você pode fazer? Ora, tem algumas coisas que você pode sim recorrer a um terapeuta, recorrer a um médico, por que não? Não é? Você pode tem gente que tem um medo incrível, por exemplo, de ficar doente, né? Um medo terrível do contágio, por exemplo, que é um dos mais conhecidos e mais fortes dos nossos dias de hoje, aí, não é verdade? Então, a gente tem que lidar com isso. Vá ao médico, qual que é o problema? Não é? Deus deu conhecimento ao homem, deu sabedoria ao homem, não é? E a medicina, sim, não é? Há muitos caminhos de tratar, sim, de forma terapêutica. E é assim que a gente tem que enfrentar, não é? E isso exige coragem, que é o segundo ponto que eu queria deixar com você nessa noite. Primeiro enfrentamento, depois coragem. Coragem para ir, não é? Não para se isolar, não para ficar intocado, não para ficar encaramujado, encastelado. Isso não resolve, isso não resolve. Não é? Às vezes, nem o cônjuge sabe que você tem medo, tanto que você esconde isso. Não é? Mas o que isso vai ajudar você? Isso não te ajuda em nada, né, na verdade. Isso não te ajuda em nada. Então, é muito importante que você esteja tendo essa atitude, enfrentar e coragem. Coragem para dizer, não, nós vamos trabalhar com isso. Bom, esses são os dois pontos, gente, que com toda honestidade, com todo o carinho, eu quero dizer que essa está aberta para todos, não é? Agora, no entanto, eu quero trazer outros 3 caminhos, que esses caminhos que eu vou apresentar agora é um passo além, esse é um passo a mais, não é?
Esse vai além da vontade, além do desejo, além da consciência, né? Além da inteligência. O caminho que eu vou propor agora é o caminho que o Evangelho propõe. É o caminho onde você reconhece que há coisas nessa vida que nós não podemos fazer nada, que só Deus pode fazer por nós mesmos. Só Deus pode nos livrar. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que há coisas que só Deus pode fazer por nós. Então você foi no médico, você viu que não tem nada, fez exame de ponta a ponta, está tudo certo com você, você não está doente, mas o medo da doença ainda te assola, te assombra, não é? Você ainda vai para a cama morrendo de medo, não é? Que vai ficar doente, você fica afirmando isso, fica dizendo isso. É muito importante saber que aquilo da qual a gente tem muito medo, o objeto do nosso medo, acaba atraindo esse medo para nós. Isso, olha, doença só traz doença, não é? Doença só traz doença. Então, o caminho que eu proponho agora não é esse só da vontade, né? E do desejo, mas é exatamente o caminho que o Evangelho propõe. E eu gostaria de falar de três características desse caminho que lançam fora o medo: a fé, o amor e a esperança. E estes, por mais inteligente que um homem seja, por mais poderoso que um homem seja, por mais influente que uma mulher seja, por mais poderoso que você seja, isso você não pode deter, não é? Você não pode dizer, é meu, eu posso pegar aqui e acolá. Não, isso a gente só encontra em Jesus. E eu quero ler um texto que vai mostrar o primeiro aspecto desse caminho terapêutico, esse caminho da cura, esse caminho do tratamento, esse caminho que busca o equilíbrio, O primeiro deles, eu vejo aqui num episódio muito interessante, quando Jesus está, então, com os seus discípulos, né? E ele caminhando com os seus discípulos, ele diz para os discípulos o seguinte: olha, vamos para o outro lado, eu quero ir com vocês para o outro lado do lago. E foi isso que aconteceu. Ele colocou os discípulos dentro do barco, né, e foi com eles. E olha só o que o texto diz. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Não é? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. Olha só, de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, não é? Com a cabeça no travesseiro. Olha que coisa impressionante. O mundo desabando e o Filho de Deus descansando. Não é incrível isso? Segue. Os discípulos o acordaram e clamaram: ó mestre, não te importas que nós morramos? Você não se importa conosco? Não é? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Olha que autoridade, olha que leveza, olha que segurança, olha que certeza essa que Jesus nos passa aqui, não é? O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? O que está causando medo em vocês? Aliás, essa é uma grande pergunta. Eu acho que essa pergunta Jesus está fazendo para mim e para você hoje. Por que você está com tanto medo? O que te apavora tanto? O que te amedronta tanto? O que te causa tanto pavor? O que rouba tanto a tua lucidez, a tua paz, a tua alegria? Olha a pergunta que Jesus faz. Ainda não tem fé? Vocês ainda não têm fé? Olha que interessante. Eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante. O Senhor Jesus está trazendo uma solução aqui imediata para o medo deles. O medo, o apavoramento, eles estavam apavorados diante daquela tempestade. Eles estavam completamente vulneráveis. O medo faz isso. O medo nos deixa inseguros, o medo traz insegurança,
o medo causa vulnerabilidade, o medo causa carência, o medo nos torna reféns. É isso que o medo faz conosco. O medo nos arrebenta. Por isso eu me identifico muito com pessoas que sofrem com o medo. Eu já fui dominado pelo medo. Muitos medos, muitos tipos de medo. E esses medos, a maioria deles, estavam todos pelo lado de dentro. Eu não os via pelo lado de fora. De fora só a imagem fantasmagórica, só a projeção do meu medo. É como aquela historinha das crianças, né? Quando a gente era criança, quando eu era criança, eu gostava de brincar com a luz da vela, na noite que faltava energia. E aí a gente brincava, fazendo movimentos na frente daquela chaminha acesa. Na parede criava-se figuras incríveis, figuras monstruosas. É isso que acontece, não é? É isso que acontece com o medo. O medo, você vê só a perspectiva fantasmagórica, a projeção do medo. É isso que arrebenta, não é? Especialmente em ambientes de penumbra, em ambientes assombrados, em que você não vê a coisa claramente, que você não vê com claridade, com lucidez, não é? A falta de lucidez, a falta de clareza, a falta de luz é um campo fértil para o medo, não é? Porque o que é o medo, na verdade? O medo é a insegurança que eu tenho diante do desconhecido. Eu não sei o que está por vir, eu não sei o que está ali, eu não conheço, eu não tenho controle, eu não tenho domínio, eu não sei como lidar com isso. E por isso eu tenho medo. E é justamente isso que está acontecendo com os discípulos. Olha que interessante, nós estamos falando aqui com um grupo de homens profissionais da pesca, não são amadores. Esses homens conhecem esse lago como a palma da mão. E me diga, que coisa impressionante, como que homens profissionais que conheciam aquilo como a palma da mão, não é? Sim, eles foram pegos de surpresa, sim, eles foram pegos de surpresa. Jesus, porém, não. Eles até se esqueceram de que quem deu a ordem para atravessar o lago foi o próprio Jesus. Disse, vamos atravessar o lago. Opa, havia uma ordem aqui, há um plano de Deus acontecendo. Então era óbvio que o outro lado ia chegar, que a outra margem ia chegar. Mas mediante aquela tempestade assombrosa, tenebrosa, não é? Poderosa sobre eles, eles não conseguiam enxergar a outra margem. E isso traz pavor, traz insegurança e medo. Porque você não tem um controle, você perde o controle. Aí Jesus olha para eles e diz, vocês não têm fé? Como que vocês têm medo e não têm fé? E aqui Jesus traça esse paralelo, ele faz essa comparação, né? Ele diz, olha, quem tem fé não tem medo. E é por isso que eu disse que esse aspecto agora, que esse caminho a ser criado, não é para todos, mas é aqueles que ousam confiar, não acreditar, não. Acreditar tem a ver com créditos, não, isso não tem nada a ver conosco, é confiar mesmo, é confiar no outro, é confiar inteiramente, totalmente, de que o que o outro diz é verdade, e que você sente segurança no que ele está lhe dizendo. E é exatamente isso que é o apelo de Jesus para os seus discípulos. O chamado aqui é para confiar. E quando a gente faz essa análise do ponto de vista do Evangelho completo, como um todo, a conclusão que se chega é que essa, na verdade, era uma aula prática de Jesus para com seus discípulos. Para que os discípulos confiassem em Jesus, era necessário conviver com Ele, estar com Ele em todas as circunstâncias, em todas as situações. E sim, era necessário eles passarem por aquilo. Sabem por quê? Porque essa história jamais saiu de suas mentes e corações. Eles jamais esqueceram esse episódio. Eles jamais esqueceram o que aconteceu com eles naquele dia. O dia em que o vento e o mar se aquietou sob o comando de uma voz suave e serena, que uma vez dita, uma palavra profética de Jesus, aquiete-se, acalme-se. Houve uma grande bonança, porque ali estava o Filho de Deus, ali estava o Criador de todas as coisas. É o Criador falando com a criação, falando com toda a criação. Será que quem criou não tem o domínio sobre?
Será que aquele que criou todas as coisas não tem um domínio sobre a criação? É isso que Jesus estava demonstrando ali, mostrando para eles, os discípulos, quem é que estava dormindo, descansando em paz sobre o travesseiro, na popa daquele barco, diante daquela crise. Talvez esse seja o grande convite de Jesus para mim e para você hoje. O que é que você tem medo? Do que você tem medo? E por que você tem medo? Confie, aprenda a confiar. Agora tem uma coisa, você só confia em quem você conhece. Nós não confiamos em quem nós não conhecemos. E sim, eu estou dizendo que se você não confia, é porque talvez você não conheça, não tanto que você precisa, ao ponto de descansar, de confiar inteiramente. Isso eu estou falando de fé, que é o primeiro caminho. O segundo é amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E às vezes a sensação que as pessoas têm ao ouvir esse versículo é aquela de que, puxa vida, então eu não amo, então eu não tenho amor. Olha, eu acho que a coisa vai muito além disso. Eu acho que esse verso, na verdade, o que está dizendo aqui é um convite para compreender o amor de Deus por nós, o grande amor de Deus por nós. Que uma vez que nós somos batizados nesse amor, uma vez que nós somos submergidos nesse amor, uma vez que nós somos saturados desse grande amor de Deus, muitas coisas entram nos eixos, e uma delas são as enfermidades. Elas param de nos dominar, elas param de nos influenciar, porque você sabe, quando você lê o Evangelho, a conclusão que se chega, o amor é o grau máximo da maturidade. Quem ama é maduro. A maturidade, todo aquele que ama de verdade é porque atingiu a maturidade. O imaturo não ama. O imaturo, ele só ama da perspectiva dele, ele está interessado é nele, ele se preocupa é com ele. Agora, o amor segundo o Evangelho é sacrificial em primeiro lugar. O amor segundo o Evangelho é você dando e dando sem contabilizar, sem contabilidades a fazer. É um amor que não espera nada em troca. Esse é o grande amor de Deus por nós. Deus ama pessoas as quais eu e você, nós não aceitamos, nós não concordamos, nós questionamos, nós julgamos essas pessoas. E Deus, no entanto, ama essas pessoas. O poder do amor dele, o perfeito amor. Aqui não está falando apenas de um conceito, aqui não está falando apenas de palavras, é muito mais do que isso. Está falando de um ser, é uma pessoa. O perfeito amor lança fora todo medo, ou seja, a minha comunhão com o perfeito amor, a minha amizade com perfeito amor, o meu caminhar com perfeito amor, que é Jesus. Lembra-se de Paulo falando e escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do que ele fala? Quando ele fala do que é perfeito, quando o perfeito vai se manifestar, de quem que ele está falando? A não ser a respeito da pessoa de Jesus. Um dos textos mais lindos das Escrituras, uma descrição perfeita do que é o amor. E ele conclui falando disso. Quando o perfeito então se manifestar, nós vamos vê-lo como ele é. E ele, no entanto, nos vê como nós somos. Mas nós não temos ideia de como ele é. Então é exatamente isso. Quando nós temos essa consciência de quem que nós amamos, a quem que nós pertencemos, e que, portanto, o amor nos une, nos faz caminhar juntos com Jesus. Este amor, o perfeito amor, o caráter de Cristo sendo formado em nós, lança fora todo o medo. Não há espaço para o medo. Entendeu? Primeira coisa, então, você tem que realmente ter um enfrentamento. Isso qualquer um pode fazer e deve. O segundo é ter coragem. É outra coisa que qualquer pessoa pode fazer e deve. Deve ter coragem para enfrentar o medo, sim. Mas agora eu estou falando de 3 outros valores que aí está além do tamanho das nossas pernas. Aí está além do que nós podemos criar ou imaginar. Aí é só um relacionamento honesto, sincero e direto com Jesus é que pode provocar a fé,
o amor e, por último, e aí eu encerro, a esperança. Esperança. Nós precisamos ter esperança. Eu estou aí ouvindo todo dia tanta gente falando de desesperança, tanta gente falando de desastre, tem tanta gente perguntando para mim, será o fim do mundo? Será que o mundo está acabando? Porque agora, não é, vê toda essa pandemia, e aí houve notícias de problemas climáticos aqui e ali, questões, terremotos, etc, etc, tanta coisa. E aí as pessoas estão me perguntando se Jesus está voltando. Eu falei, mas é lógico que ele está voltando, ele sempre disse isso. Aliás, isso está sendo muito claro desde sempre. Jesus está voltando. Essa convicção de que meu lugar não é aqui, de que a minha morada final não é aqui, sabe? Essa compreensão, essa consciência de que nós somos transeuntes, de que nós somos forasteiros. Isso aqui é uma passagem apenas. Nós temos que entender isso. Essa consciência nós temos que ter. Quando nós temos essa consciência, nós temos esperança. O apóstolo Paulo, quando está falando sobre ressurreição, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, ele fala algo maravilhoso. Ele diz, dentre tantas coisas lindas que ele fala ali, sim, porque ele está argumentando, ele está explicando, ele está dando uma aula sobre ressurreição para aqueles que não criam na ressurreição. E ele disse, olha, se a nossa esperança se findasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca fiz tanto funeral como eu fiz em 2020. Nos outros anos, normalmente, eu faço casamentos, muitos casamentos. Neste ano, eu estou fazendo muitos funerais. E funerais relâmpagos, rápidos, onde a família não pode chegar, onde as pessoas são contadas, tudo muito rápido. Eu estou vendo muita gente chorando, mas é um choro de desespero. É um choro de que nunca mais vai ver. É um choro de que nunca mais vai encontrar o outro. É como se fosse uma perda mesmo, uma perda. Tem muita gente perdendo pessoas. Você entendeu? Agora, quando nós olhamos para o Evangelho, a perspectiva de morte é completamente diferente. Não se trata do encerramento, muito pelo contrário, é o start, é o começo, é o início de uma nova caminhada. E tem tanta gente morrendo de medo da morte. Esse medo é o pior de todos os medos, é o maior de todos os medos, é o medo da morte. E sabe por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas não sabem lidar com a morte. Elas não sabem o que está do outro lado da morte, elas não têm esperança nenhuma, elas não têm convicção nenhuma. Por isso que é importante nós olharmos para o Evangelho. Sim, porque você pode estar me perguntando, mas afinal de contas, então, qual que é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho é que a eternidade já é determinada aqui e agora, no tempo presente, hoje, agora. Você entendeu? Agora mesmo. E de uma forma muito simples. É muito mais simples do que as pessoas imaginam, do que foi vendido para você, do que foi ensinado para você. A eternidade é um passo, é uma decisão que se toma aqui nessa vida, com coragem, com determinação, mas acima de tudo, com amor, com esperança e com dependência desse Deus maravilhoso que se importa conosco, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Sabe por que isso? Porque Ele sabia que eu e você jamais teríamos condições de pagar aquela conta. Que conta? A dívida. Que dívida? A nossa dívida eterna com o Senhor. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. E nós, então, merecíamos a morte. Mas aí vem Jesus e oferece a vida dele no lugar da nossa. Olha que coisa maravilhosa. E a dívida é paga. E toda condenação contra nós é desfeita, é anulada. Olha que coisa incrível. Às vezes as pessoas me perguntam, a gente perde salvação? Eu não sei no que você crê. Depende do que você crê. Eu tenho uma convicção. Eu creio no que Jesus diz. Eu creio nas Escrituras, eu creio no testemunho das Escrituras. E você sabe o que as Escrituras dizem a esse respeito? Diz o seguinte, Jesus dizendo, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. As minhas ovelhas eu as conheço,
Eu conheço as minhas ovelhas. Eu não preciso e não posso e não tenho uma experiência maior do que essa. Ou melhor, uma esperança maior do que essa. A convicção de que se eu partir desse mundo, eu sei absolutamente para onde eu vou, para os braços do Pai. É isso. Essa é a minha esperança. É claro que eu me cuido. É claro que eu tenho que tomar os cuidados devidos. Obviamente que eu não me arrisco. É claro que eu não coloco a minha vida em risco. Tomo os cuidados que eu tenho que tomar. Mas uma coisa eu sei. Cada um dos meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. E sabe quem fez isso? Quem escreveu os meus dias foi o próprio Pai. Aquele que me deu a vida é aquele que me sustenta e é aquele que me espera do outro lado. Eu vou encerrar e concluir dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, e ele já sabia que ia morrer, a última conversa, foi a última conversa que ele teve com seus discípulos. Ele contou para os discípulos, ele disse: olha, eu estou indo, chegou a minha hora. Quando ele percebeu tristeza no coração dos discípulos, muita tristeza, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Observe, pense comigo só um minuto, tente imaginar essa cena, Jesus conversando com homens inseguros, homens entristecidos, porque eles estavam pensando: espera aí, nós deixamos toda a nossa vida, largamos tudo para trás para seguir esse homem, agora ele está dizendo que não vai estar mais conosco, ele não vai permanecer conosco. Como que é isso? Como que nós vamos lidar com isso? Aí Jesus disse: não se preocupem, eu voltarei para o meu Pai, eu estarei lá, vou preparar-vos uma morada. Olha que interessante, ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar uma morada. A morada é uma só, viu, gente? Tem tanta gente que às vezes fala, né, daquela ilusão religiosa, são as figuras religiosas que se criam, né, no imaginário religioso, que é como se fosse um condomínio onde tem casas melhores, onde tem casas mais simples, etc., onde supostamente aquele que teve uma vida muito piedosa aqui, religiosamente regrada, vai ter uma casa mais assim ou mais assado. Gente, nós jamais vamos poder interpretar as Escrituras com as mesmas categorias da nossa vida, da nossa vida presente hoje. São categorias completamente diferentes. Jesus disse: eu vou preparar lugar. Há um lugar, a casa é imensa, mas há muitos cômodos. A casa é uma só, mas cômodos para todo aquele e aquela que crer e confiar e render a sua vida nas minhas mãos. E quando eu for, disse Jesus, e vos preparar lugar, eu voltarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É nisso que está a minha segurança. Eu creio firmemente que se eu partir aqui, se eu fechar os meus olhos aqui, eu vou acordar nos braços do meu Senhor. Essa é uma segurança, é uma convicção, é uma certeza, é uma consciência que eu tenho, porque eu creio nos testemunhos das Escrituras e nas promessas da palavra de Deus. Quando Jesus finalmente ele é condenado, morto, sepultado, no terceiro dia ele ressuscita. E na primeira oportunidade que ele tem, agora com os 11 discípulos, ele está conversando, agora ressuscitado, com o corpo glorificado, com um corpo completamente diferente, é uma outra matéria, uma outra substância. Ele está ali conversando com os discípulos, e você sabe qual foi a primeira palavra que ele disse para os discípulos? Ele disse: paz seja convosco. Já imaginou? Aquele que disse: deixo-vos a paz. Quando ele volta, pós-ressurreição, ele diz: paz seja convosco. Sabe por quê? Porque para Jesus, e esse é o conceito bíblico antigo, lá do Antigo Testamento já, o shalom de Deus, quando fala da paz, não está falando de uma coisa qualquer. Hoje a gente diz, né, vai em paz. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente está falando. Ir em paz quer dizer vá coberto com a paz. É como um sobretudo que você tem, com um agasalho que você coloca sobre toda a sua roupa, entendeu? Quando te cobre por inteiro.
É isso que Jesus disse: vá dentro da minha paz, se identifique com a minha paz, não é? Seja abraçado pela minha paz. Quando nós temos essa experiência de ser totalmente envolvido e abraçado pela paz, não há espaços para outra coisa qualquer, entendeu? Não há espaço para o medo, para a ansiedade, para a insegurança, porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa paz. Portanto, a primeira coisa, em frente. Segunda coisa, tenha coragem. Mas agora, o resto do caminho é só com Jesus. Fé em Jesus. Experimente o amor de Deus na sua vida. E você vai realmente experimentar a esperança diferente de todas as outras, que só Jesus pode dar e oferecer. Eu quero orar com você. Quero pedir para que Deus seja abençoando o seu coração, a sua vida, e removendo esse medo, tirando todo esse medo, e convidando você a dar um passo nessa direção, a dar um passo. Note que eu não estou te convidando para endereço nenhum, não tem nada a ver com geografia, não tem nada a ver com geografia nenhuma, tem a ver sim, é com uma pessoa. O convite é para estar junto com uma pessoa e entregar a sua vida para Ele. Vamos orar juntos, vamos rezar juntos, eu não sei como você fala, vamos conversar com Deus, vamos entregar a nossa vida para o Senhor, aí onde você estiver. Senhor Jesus, eu quero nesta hora, neste momento, apresentar diante de Ti este amigo, este irmão, essa amiga, essa pessoa que é dominada pelo medo. Eu não sei o que causa medo nela, o Senhor sabe. E eu quero te pedir que nesta noite o Senhor esteja iniciando na vida dela, inicie na vida dessa pessoa um processo de cura, um processo terapêutico. Mostre a ela um caminho, Senhor, um caminho que ela vai trilhar e ela vai receber a Tua paz, a esperança, o amor e receber a fé, porque ela vai aprender a confiar em Ti, ela vai aprender a confiar no Senhor e ela vai saber que no Senhor ela pode confiar. Então dá uma noite de paz para essa pessoa e traga para perto de Ti, quebra a barreira, quebra o obstáculo e traga essa pessoa para Ti. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Gente, nós estamos praticamente no final do nosso encontro e eu queria dizer o seguinte, que amanhã, não sei, você deve ter observado aqui o nosso ambiente, onde amanhã nós vamos ter o nosso primeiro encontro presencial. Obviamente que os espaços estão sendo criteriosamente obedecidos, o distanciamento, não é? Nós vamos ter aqui apenas 60 pessoas,